Oi, mulheres! 22º dia, juntas, descendo em níveis mais profundos. Que tempo precioso estamos vivendo. E oro para que o Espírito Santo de Deus continue com a gente durante essa jornada e que ele continue abrindo nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que o céu quer falar com a gente nesse tempo. E eu vou começar esse estudo aqui te falando, mulher, para que você tenha cuidado. Porque aquilo que está saindo de dentro de você, através da sua boca, pode estar revelando o que tem no seu coração. Hoje vamos dar continuidade no nosso estudo de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala a respeito do fruto do Espírito. E o fruto de hoje é bondade. Esse fruto simplesmente revela o nosso coração. Quero começar te fazendo uma pergunta. O que tem saído da sua boca? Você já disse algo sobre alguém sem ter certeza sobre aquilo que você estava falando? Você já aumentou uma história na hora de passar, sabe o telefone sem fio, que você passa a história e você aumenta para tornar a história muito mais interessante? Você já olhou de cara para uma pessoa e só conseguiu enxergar o lado ruim dela? Se tua resposta foi sim para todas ou para algumas, tem calma, mulher, porque tu não tá sozinha. Mas eu quero que isso nos leve a uma reflexão profunda. Temos que entender que o que sai da nossa boca está revelando o que temos dentro do nosso coração. Lucas capítulo 6, verso 45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Em outras versões também fala: a boca fala do que está cheio o coração. Mulheres, se nossas palavras carregam julgamento, fofoca, críticas, isso só mostra que nos falta algo essencial dentro da gente: a bondade e a misericórdia. Se alguém ouvisse todas as suas conversas, vamos colocar somente do dia de ontem, será que essa pessoa ela conseguiria ver bondade nas suas palavras? A bondade nada mais é do que o olhar de Deus para as pessoas. A bondade não é apenas ser educada e gentil, mas é enxergar nos outros como Deus os enxerga. Quando carregamos esse fruto que está aqui descrito, que é a bondade, não espalhamos informações sem certeza, não julgamos pelas aparências, não colocamos as nossas vontades acima do bem do próximo. Olha só o que diz aqui em Efésios, capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mulheres, quem tem bondade dentro de si não guarda rancor e não espera o momento de revidar e não ignora a dor do outro. Para além de Jesus na Bíblia, que é o nosso maior exemplo, temos outros exemplos que eu queria citar aqui. Acho que um exemplo muito forte sobre bondade é José. José ele foi traído pelos irmãos e ele poderia simplesmente ter se vingado. Você pode entender mais um pouquinho sobre a história de José lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. Então José foi traído pelos irmãos e não se vingou. Ele simplesmente escolheu ser bondoso, mesmo tendo sido injustiçado. Quando ele teve a chance, ele escolheu perdoar e cuidar dos irmãos, do pai, de toda a família. A pergunta que eu me fiz agora, eu faço para você. Se fosse você no lugar de José, como teria sido a sua reação? Essa pergunta aqui me pegou quando eu comecei a refletir nela. Será que íamos ter esse coração bondoso de José, de escolher perdoar logo de cara, de escolher ser misericordioso, ou iríamos querer passar na cara? Olha, você já fez isso e isso aqui comigo, mas eu vou fazer isso aqui por você.
ao invés de somente fazermos e ficarmos quietas. Outro exemplo de bondade e ação na Bíblia é do bom samaritano, que está aqui, ó, em Lucas capítulo 10, dos versos 30 a 37. Esse homem samaritano estava passando na estrada e ele avistou um homem machucado. Por esse homem já tinham passado homens religiosos, como sacerdotes, levitas, e tinham o ignorado. Mas o homem bom samaritano, ele vai lá naquele homem que estava machucado, que estava ferido, e resolve cuidar dele. Resolveu cuidar sem nem esperar nada em troca daquele homem que estava ferido. Ele cuidou porque ele era bondoso. Ele não ficou esperando algo de alguém. Vemos aqui que a bondade, ela não depende do status, ela não depende da religião, ela não depende da conveniência. Ela se manifesta quando começamos a enxergar a dor do outro e decidimos a partir daí, então, agirmos. Coloca uma coisa na tua cabeça, mulher. A bondade, ela é prática. Ela não é teórica. Não adianta ficarmos aqui e dizermos, eu sou uma pessoa bondosa, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente não mostrar de fato e a gente não praticar de fato a bondade. Não adianta as nossas atitudes no dia a dia serem incoerentes com aquilo que a gente está falando. Se colocando agora nesse lugar do homem samaritano. Você tem se importado com a dor das suas amigas, né, das pessoas ao seu redor, da sua convivência? Ou você simplesmente tem ignorado essas pessoas? Tem deixado elas para lá, achando que a dor delas não merece a nossa atenção? Jesus é a nossa maior expressão de bondade que a Bíblia traz. Ele tinha todo o poder de escolher não sofrer, mas ele abriu mão de si mesmo para nos salvar. A cruz, mulheres, é o maior ato de bondade que já existiu. Por isso que quando a gente pensar em trazer o lado maldoso do nosso coração, a gente tem que lembrar da cruz. A gente tem que lembrar do preço que Jesus pagou para que a gente pudesse viver aqui através da graça e da misericórdia dele. Olha só o que diz aqui em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus foi capaz de nos amar e foi capaz de se sacrificar por mim, por você, por todas, por todos que estão aqui hoje, quem somos nós para não nos colocarmos nesse lugar de sacrifício também? Mulher, anota essa frase aí na tua Bíblia, no teu caderno de oração, caderno de guerra, no teu post-it. Anota essa frase. Memoriza ela. A bondade não é sobre quem merece, mas é sobre quem você escolhe ser. Amém? Que palavra forte, hein? Essa palavra de bondade pega na gente, pega na alma mesmo. Vamos fazer uma atividade prática. Vamos começar a mudar as nossas ações e colocar a bondade de forma intencional no nosso dia a dia. Vamos escolher perdoar alguém, ao invés de ficar alimentando mágoa. Por mais que o perdão seja difícil, né? Em alguns casos nós que temos orgulho mesmo e temos que quebrar isso. Tem outros casos que eu sei que é muito mais difícil a gente perdoar, mas vamos tentar. Vamos começar a ajudar as pessoas sem esperar nada em troca delas. Vamos substituir a crítica que a gente tem para dar para alguém por um elogio de forma genuína mesmo. A meta é nos tornarmos todos os dias mulheres segundo o coração de Deus. Eu quero que tá comigo. Coloca aqui nos comentários. Manu, eu tô contigo. Vamos juntas nos tornarmos mulheres segundo o coração de Deus dia após dia. Amém? Eu oro para que essas palavras que foram faladas e estudadas agora se tornem uma verdade em nossos corações. Que possamos viver de fato tudo
o que falamos hoje, tudo que estudamos, tudo que meditamos. Mulheres, e não esquece que tu é uma multiplicadora do reino. Compartilhe aqui essas palavras com outras mulheres que precisam escutar isso, que precisam começar a viver a níveis mais profundos com Jesus. Compartilha no teu WhatsApp, nos teus grupos, nos teus stories no Instagram. Faz de algum jeito essa mensagem chegar na vida de muitas mulheres. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.